Boa tarde, meus amigos e amigas que estão participando conosco neste estudo do livro Confiando em Deus. É um prazer que estamos aqui juntos, a sua participação com estes líderes de todo o Brasil, principalmente do grande estado de São Paulo, estão juntos hoje começando um livro que vai aprofundar nossa compreensão de quem é nosso Deus e como nós podemos confiar neste Deus nos momentos de desafio e até tribulação, como nós estamos passando hoje em dia. Nós estamos começando o estudo do livro Confiando em Deus, escrito por Jerry Bridges, um clássico que basicamente vai até nos guiar no nosso estudo da Bíblia, em que nós vamos aprender quem é nosso Deus. Quem é nosso Deus e como nós podemos confiar cada vez mais neste Deus no meio de circunstâncias que podem ser desafiantes, no meio de problemas pessoais que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, eu queria encorajar você que está assistindo este vídeo de nos acompanhar por meio de pegar os vídeos que vão dar um resumo do livro que estamos estudando, a participar por meio de estudar o guia de estudo, que vai dar perguntas e, principalmente, muitos versículos bíblicos. E eu queria encorajar você a estudar a Bíblia e você pode até enriquecer sua própria compreensão de quem é nosso Deus. Por que estamos estudando este livro hoje com estes líderes da Convenção Batista de São Paulo? Porque estamos diante de um grande desafio que está alcançando e impactando cada cidadão deste país do Brasil e do mundo inteiro, uma pandemia. E muitos estão até dizendo, onde está Deus no meio deste processo? Ele tem nos abandonado? Ele agora não é mais fiel à sua palavra? Ele está nos deixando até enfrentar este desafio sozinho? A resposta a esta questão é não. Não. Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus, fiel em tudo. Mas nós precisamos até conhecer quem é este Deus. Neste estudo, nós vamos falar muito honestamente sobre os desafios de confiar em Deus no meio de momentos difíceis. Mas nós vamos descobrir que este Deus é soberano, ele está dirigindo este mundo, ele é sábio, ele sabe como dirigir este mundo, incluindo sua vida, e ele nos ama, porque a cruz de Cristo Jesus demonstra mais do que qualquer outra coisa o amor de Deus para nós. E para nos ajudar, começando o nosso estudo, hoje à tarde, e para facilitar a nossa conversa, em que os participantes todos vão participar, é o pastor Francimário, filho de São Paulo, filho do Nordeste do Brasil, agora atuando no Nordeste do Brasil como missionário, mas aqui participando hoje como facilitador dessa conversa, nos ajudando a responder à pergunta, eu posso confiar em Deus? Eu vou passar a palavra para o Francimário e vou pedir para você, faz favor de fazer uma introdução e apresentar as pessoas que estão participando conosco hoje à tarde. Pastor Francimário, tu tens a palavra. Obrigado, pastor Marcos. Boa tarde a todos que estão conectados nesse momento. Quero aproveitar também para desejar aí as boas-vindas para vocês que estarão nos assistindo aí posteriormente. É um privilégio, uma alegria poder, nessa tarde, estudarmos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Francimário, hoje pastoreio a Igreja Batista Manancial, em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. É um prazer e uma alegria poder estar com os amados irmãos para juntos observarmos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre essa temática tão essencial para os nossos dias, que é confiando em Deus. Nós estaremos considerando esse material, esse livro, né, escrito pelo Dr. Jerry Bridges. Então, um material muito joia, vale a pena nós estudarmos e certamente serão encontros
que nos levarão ao crescimento. Quero pedir que nesse momento o pastor Marcelo se apresente, por favor. Eu sou o pastor Marcelo Rosa, mais conhecido como pastor Marcelinho. Como na nossa sala tem 2 Marcelo, então fico eu, Marcelinho, deixo o Marcelo Severiano ser o Marcelo, né? Eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira há 12 anos e estou plantando igreja aqui na região norte do estado de São Paulo e hoje eu pastoreio a primeira igreja batista em Cajubi e Olímpia. Seja bem-vindo, pastor Marcelinho. Que alegria poder tê-lo conosco. Também quero aproveitar agora e passar a palavra para o pastor Ignomar. Por favor, pastor, se apresente. Liga aí o seu microfone, pastor. Isso. Boa tarde a todos. Eu sou Ignomar. Então, sou missionário da Junta de Missões Nacionais. Planto igreja aqui no bairro Jabaquara, em São Paulo, capital. E eu sou paraibano de nascimento, nasci em Patos, na Paraíba. Estou aqui em São Paulo há 10 anos e plantando igreja. Então, é isso aí. Estamos uma perspectiva muito boa desse estudo. Seja bem-vindo, meu irmão. Que alegria ter um conterrâneo aqui, um paraibano aqui comigo, né? Que bênção. Não estou sozinho, hein, gente? Muito bem. Estamos juntos. É isso aí. Pastor Josias, por favor, meu irmão, se apresente, por gentileza. Boa tarde a todos, eu sou Josias, atuo no Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Sou missionário da nossa Convenção Batista aqui, pastor da Igreja Batista Boas Novas também, aqui em Cuiabá, cujo presidente é o pastor Carlos Henrique. E eu estou aqui para aprender com os irmãos como compartilhar uns com os outros sobre a nossa confiança em Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, meu irmão. Seja bem-vindo. É uma alegria, um prazer tê-lo conosco nessa tarde. Pastor Rafael, por favor, meu irmão, se apresente. Boa tarde, todo mundo. Deus esteja abençoando aí todos vocês. Sou Rafael, estou aqui no interior de São Paulo, Votuporanga. Sou missionário da Junta de Missões Nacionais também há 12 anos. E plantei uma igreja na cidade de Cardoso, São Paulo, e também agora em Votuporanga, trabalhando com tribos urbanas e plantação de igreja. Então aí, vamos para cima. Ok, seja bem-vindo, Rafael. Uma alegria, meu irmão, tê-lo conosco nessa tarde. Também o nosso amado irmão, pastor Raimundo, por favor, se apresenta aí, meu irmão. Liga aí o seu microfone e fala conosco aí. O seu microfone está desligado, pastor Raimundo. Ok, continua desligado. Vamos lá. Acho que ele clicou no vídeo aí, eu acho que acabou saindo da tela. Enquanto ele consegue estabelecer a conexão, vou pedir que o pastor Marcelo Severiano se apresente, por favor. Boa tarde, amados irmãos, a graça e a paz. Prazer muito grande poder estar junto com vocês e aprender um pouco mais, né, da palavra do nosso Deus. Sou missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Sou carioca, filho de paraibano, e atuando aqui na cidade de Diadema. Trabalho de plantação de igrejas há 12 anos 8 anos como missionário da Junta de Missões Nacionais. Estou aqui para aprender, crescer e multiplicar. Amém, meu irmão. Seja bem-vindo. Que alegria poder tê-lo conosco. Agora sim, pastor Raimundo, por favor, meu irmão, se apresente. Glória, estou me ouvindo agora? Ok. Tá. Bom, eu estou aqui na região do ABC, mais precisamente em Santo André. Sou membro aqui da Primeira Igreja Batista de Santo André. Saudoso pastor Edson Queiroz. Tá? Vim aqui a convite do pastor Marcelinho. Estou muito feliz para estar junto com vocês, caminhar com vocês e aprender junto a vocês aí. Um grande abraço. Um prazer, meu irmão, tê-lo conosco nessa tarde. Também o pastor Eduardo, se apresente aí, meu irmão.
Seu microfone está desligado, Eduardo. Tem que abrir o áudio. Boa tarde, eu sou o engenheiro do pastor Marcelo, eu estou aqui como convidado, querendo compartilhar aí com vocês aí um pouco de aprendizado também, né? E estamos aí, estamos juntos. Sou de Olímpia, aqui da região de Cajubi, estou junto com o Marcelo aí. Obrigado. Seja bem-vindo, pastor Eduardo. Deus te abençoe, meu irmão. Pois bem, meus irmãos, nós vamos iniciar esse momento todo especial, né? Certamente, há 15 dias atrás, nós encerramos uma turma de pastores no estado do Ceará, um momento muito especial, muito gostoso, e eu não tenho dúvida, meus irmãos, que esse também será um tempo muito especial de crescimento, de amizade, principalmente, e vocês vão perceber no decorrer da caminhada como isso e esse encontro, ele é especial. Eu quero me dirigir nesse primeiro momento ao pastor Marcelinho, né, com a primeira pergunta. Pastor Marcelinho, do que você tem mais dificuldade em confiar em Deus nas principais provações de sua vida ou em coisas relativamente menores? Explica, o que é mais fácil para o pastor? É confiar em Deus nas grandes dificuldades, ou nas grandes coisas, ou nas coisas pequenas? Explica para nós aí como que funciona essa relação de confiança em Deus. Queridos, quando se trata de confiar, é um negócio meio complicado. Ou você confia, ou você não confia, né? E quando você está à frente, né, e como a pergunta está escrita aqui, do que você tem mais dificuldade em confiar em Deus, das principais provações da vida, ou em coisas relativas menores, ou eu acredito o seguinte: a confiança tem que ser total, suprema em Deus. E porque a palavra é clara, né? Aquele que começou a boa obra, ele começou a boa obra, ele é fiel para cumprir essa obra na minha vida e na sua vida. Mas não é fácil, queridos. Nós somos seres humanos, nós somos homens e falhos, e muitas vezes nós não conseguimos completamente confiar em Deus. E às vezes a gente quer ser Deus, quer agir na frente de Deus, queremos tomar a posição de Deus e querer fazer aquele famoso jargão que existe no nosso Brasil, dar o jeitinho brasileiro, né? Daquele jeitinho de querer resolver as coisas, né? De querer fazer as coisas assim, amarras, ou da minha própria vontade, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Então, é isso, é a questão mais que nós temos que ter no coração. Confiar em Deus é deixar Deus trabalhar na nossa vida. É deixar Deus agir em todas as coisas. Não só nas coisas, nas dificuldades, mas também nas coisas menores. Em todas as coisas nós precisamos confiar em Deus. Porque Ele age de uma forma plena na vida da gente. Porque Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que necessitamos. E a vontade dele é boa, perfeita para cada um de nós. Então, nós precisamos confiar em Deus. Não é fácil? Não. Não é fácil. A hora que bate na nossa porta, o desespero entra, mas precisamos confiar. Precisamos estar confiante em Deus. Marcelinho, pela sua contribuição, pelas suas impressões com relação a essa questão. Eu quero me dirigir nesse momento ao pastor Ignomar. Pastor Ignomar, do que você acha que os cristãos lutam mais com perguntas e incertezas no meio das adversidades do que os descrentes? Por quê? Por que isso acontece ou por que não acontece isso? Será que o cristão ele lida mais com o porquê? Apesar de eu ser cristão, apesar de eu ser um discípulo de Jesus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa adversidade? O senhor acha que os crentes, né, eles perguntam, eles indagam mais a Deus sobre isso, ou isso acontece mais com os descrentes? Fique à vontade para compartilhar conosco. Então,
Francimário. Eu vejo sempre, a gente vê dos dois lados, né? Pessoas que estão reclamando, indagando no meio cristão, como também no meio não cristão. Mas eu creio, dependendo muito da vida espiritual do crente, da vida espiritual do servo, ele não vai estar reclamando tanto. Como nós passamos por um caos espiritual muito grande na nossa nação, por não dizer no mundo, né? Nós temos visto muitos cristãos que estão reclamando bastante, o qual não deveria realmente se entregar, buscar em Deus a resposta, a solução para o seu cotidiano, e não estar reclamando como um não cristão, né? Mas eu vejo muitos cristãos que estão reclamando. Então, eu vejo que está quase igual e não era para ser igualado assim por causa do relacionamento que era para o crente ter com Deus em relação a sua vida como servo, como conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Esse relacionamento era para ser diferente a coisa, mas infelizmente não está sendo no momento. Seu microfone, Francimário. Obrigado, meus irmãos. Uma coisa é certa, confiar em Deus sempre um desafio em meio às circunstâncias adversas. Nós precisamos exercitar nossa fé no Senhor e depender dele o tempo todo. E certamente isso não é fácil, né? Eu quero me dirigir nesse momento ao pastor Josias. Pastor Josias, de acordo com Provérbios 27, versículo 1, que o Senhor vai estar fazendo a leitura, qual deve ser nossa perspectiva sobre o futuro, baseado nesse texto bíblico? E considerando esse texto bíblico ainda, como isso afeta nossa necessidade de confiar em Deus? Por favor, fique à vontade para compartilhar aí as suas impressões sobre o texto bíblico. Provérbios 27, 1 diz: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Eu penso que a questão da confiança em Deus e o que a Bíblia nos revela sobre quem Deus é, eu acho que esse é o ponto fundamental, deveríamos ter uma certa quietude, eu não digo passividade, mas uma quietude sobre o futuro. Porque, na verdade, o nosso futuro ele não depende de nós, mas sim da bondade, da graça de Deus, dos planos dele sobre nós, sobre o mundo à nossa volta, né? Às vezes a gente tenta, como cristãos, viver um ascetismo na alma que não é possível e nem é a vontade de Deus. A gente tem que trocar essa ansiedade pela paz que Jesus prometeu que nos daria, né? E realmente o futuro... Eu estava lendo um livro do Kevin DeYoung, que ele fala... O nome do título do livro é Faça Alguma Coisa, em português, em tradução livre. Em inglês é Just Do Something. E ele fala exatamente sobre isso. É uma frase que me chocou, não, me chamou a atenção, e que nós vivemos aqui recentemente em nossa família, porque por conta dessa Covid nós perdemos pessoas muito queridas aqui. E aqui na nossa casa, o pai da minha esposa, meu sogro, faleceu recentemente. Jovem pastor, 60 anos. E eu me lembro que o Kevin DeYoung fala no seu livro que exatamente sobre essa quietude, essa confiança, convicção de que nós não passaremos um segundo a mais daquilo que Deus tem para nós aqui neste mundo. Não passaremos. Então nós temos que... E ele fala para descansarmos na bondade e na santidade do Senhor, na sua soberania e sabedoria, que é infinita. Então, resumindo, a ansiedade é nossa, é humana, mas essa paz a gente pode experimentar. Em relação ao amanhã, podemos experimentar pela presença de Deus, pela confiança em Deus. Amém, pastor Josias. Obrigado pela sua consideração. Quero me dirigir nesse momento ao pastor Rafael. Pastor Rafael,
Deus, ele deseja que aprendamos a confiar nele. O que você aprende sobre confiança em Deus com o versículo do capítulo 32 do livro de Salmos, 32, versículo 10, né? O que você aprende sobre confiança em Deus baseado nesse texto de Salmos 32, 10? À vontade para falar. Amém. Bom, eu aprendo sobre a bondade de Deus, a primeira coisa, e que ela nos protege, né? O pastor Mark começou falando sobre o amor de Deus, que a gente tem que crer que Ele nos ama, e a maior prova de amor foi o Filho dele na cruz. Então isso é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. O texto fala que ela nos protege. Protege aquele que confia, aquele que espera. Então eu creio que a confiança, eu acho que toda vez que falta confiança em nós, é porque de alguma maneira a gente está duvidando do amor de Deus, ou da bondade de Deus. Então quando isso está bem definido no nosso coração, na nossa vida, eu acho que a confiança ela acaba ganhando o alicerce mais forte, mais firmado, né? E automaticamente essa bondade dele nos protege e nos guarda. Amém? Obrigado aí pela sua contribuição, meu irmão. Quero me dirigir agora ao pastor Marcelo Severiano. Pastor Marcelo, a pergunta é a mesma que foi dirigida ao pastor Rafael, né? O que você aprende sobre confiança, né? Confiança em Deus, baseado aí em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. O Senhor tem a palavra. Sim, deixa eu abrir aqui para ler o texto. O texto diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A nossa confiança no Senhor precisa estar pautada na palavra do Senhor e no entendimento que a palavra do Senhor traz para a nossa vida. Ela deve alicerçar, né, a nossa vida cristã. O salmista fala lá em Salmo 125, né, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, a gente diariamente é tentado a não confiar, a não permanecer confiando. Mas aí nós temos que sempre recorrer, né, àquilo que a palavra nos ensina, nos orienta, do que é confiar. Confiar é um exercício constante. Eu não sou uma pessoa confiante e essa confiança ela é contínua. Ela é alimentada, ela é provada, ela é testada. Mas aqui diz que nós temos que confiar de todo o coração. Então, a confiança não pode ser parcial, não pode ser condicional. A confiança precisa ser total de todo o coração, independente das circunstâncias. Tá? Eu entendo dessa maneira. Ok, pastor Marcelo, obrigado, meu irmão, pela sua consideração. Eu quero me dirigir nesse momento ao nosso irmão Raimundo. Irmão Raimundo, a pergunta é a mesma para o irmão, só que o irmão vai considerar o texto de João, capítulo 14, versículo de número 1, né, sobre essa mesma questão, né, que nós estamos colocando aqui. O que você aprende sobre confiança em Deus, baseado no texto de João 14, versículo 1. Com a palavra, irmão Raimundo. Ligue o seu microfone aí, irmão Raimundo, por favor. Ok, continua desativado, irmão Raimundo. Ok. Está me ouvindo agora? Bom, em João 14:1, diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Eu me encontro assim em várias situações que quando eu tomo a decisão, quando eu vejo que as coisas cabem somente assim em minhas mãos ou na mão de cada um de nós, nós tendemos em executar algo em satisfação ao nosso ego. Quando nós declaramos a nossa total dependência ao Senhor, eu vejo que as coisas se encaixam de uma maneira, com uma certeza, né? As coisas se encaixam de uma maneira enraizada.
E vejo que a ansiedade, ela nos provoca, né? Nos leva a grandes erros. Então, confiar em Cristo, eu tenho feito, assim, eu em particular, eu tenho depositado a minha vida por inteiro nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor. E até digo, muito recente, meu filho passou mal, e num momento que eu nunca tinha visto ele sofrer tanta dor, e de repente eu bati meu joelho no chão e falei, Deus, antes de ser meu, é teu. Então eu vejo que nós devemos confiar no Senhor plenamente, 100%. Nós devemos entregar, por exemplo, nossas empresas, a direção da igreja na mão do Espírito Santo. Então eu acho que a partir do momento, acho não, né? Quem acha não tem razão de nada, eu creio que a partir do momento que nós não nos perturbarmos, não nos cobrarmos, tá? De nós mesmos, mas entregarmos e confiarmos no Senhor, com certeza a coisa trilha no caminho correto e a nossa colheita ela vai ser algo assim em abundância. É assim que eu entendo, né? Aqui vejo aqui em João 14:1. Sua contribuição, eu gosto muito de ilustrar essa questão da confiança em Deus, irmãos. Uma criança, há pouco tempo, eu tenho uma menininha, eu tenho 2 filhas e uma delas tem 2 aninhos. Então eu percebo que quando eu estou com ela nos meus braços, ela está confiante de que eu vou segurá-la, não vou deixar cair de forma alguma ela, né? Então nós precisamos exercitar essa confiança em Deus a cada dia, deixar Deus segurar as nossas vidas em suas mãos e deixar Ele guiar, né? É uma questão muito dinâmica e diária que nós precisamos considerar na nossa caminhada, na nossa vida com Deus. Isso se dá através da vida de oração, da leitura, do estudo da palavra de Deus. São tudo ingredientes importantes para essa caminhada de confiar em Deus. Eu quero passar nesse momento a palavra ao pastor Mark Johnson para ele fazer também algumas ponderações sobre essa questão. Com a palavra, pastor. Obrigado, pastor Francimário. Obrigado a cada um de vocês que estão até enriquecendo nossos corações com essas meditações e aplicações da palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus sendo aplicado, eu sinto neste momento que, mais uma vez, Deus está exprimando meu coração. Está ali torcendo, porque eu entendo mais uma vez, puxa, eu tenho uma tendência de confiar em tantas outras coisas além de Deus. Eu, de vez em quando, vou ter aquele coração perturbado, ansioso, pensando, puxa, mas como eu vou resolver tal coisa? Mas a própria palavra de Deus sempre está me chamando de retornar para aquela simplicidade de confiar em Deus. Eu sinto, mais uma vez, este desafio de confiar em meu próprio entendimento. Opa, certamente eu tenho uma solução para este desafio, mas muitas vezes a solução é nada menos do que confia no Senhor. Muitas vezes eu me sinto que eu estou sem confiança, porque eu digo, puxa, mas eu estou com estes dores. Será que eu sou um ímpio? Mas aquela promessa, não. A bondade do Senhor vai te proteger. Passando pelas provações, Deus está conosco. Mais uma vez, pastor Francimário, eu sinto que eu estou sendo desafiado de ter uma fé que está crescendo, em vez de ficar ali daquele jeito do passado. Eu espero que cada um que está ouvindo esta gravação também está sendo desafiado por estas exortações de se aprofundar em nossa confiança em Deus. Amém, pastor Marcos, obrigado pela sua contribuição. Estamos juntos na caminhada, né, e sempre aprendendo, né, isso é muito bom. Nesse momento eu quero aproveitar, passar a palavra aí para o nosso pastor Marcelinho,
Pastor Marcelinho, gostaria de ouvir a sua consideração a respeito. Qual é a diferença entre confiar em Deus e obedecê-lo? Meu irmão, está com a palavra. Queridos, essa questão de confiar em Deus e obedecer é o seguinte: quando nós não obedecemos, nós não confiamos em Deus. Entendeu? Não tem. Ou você confia e obedece, ou você não confia e não obedece. Não tem como você não confiar e obedecer. Uma coisa leva a outra. Mas nós temos, sim, que confiar em Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, saber que Ele, somente Ele, vai nos dar, vai direcionar, vai fazer, vai colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso que é de suma importância obedecer a Ele. Quanto mais nós obedecemos Ele, mais nós temos intimidade com Ele, mais nós vamos ter santidade com Ele. Quanto menos nós obedecemos, menos nós vamos ter confiando nele, menos nós vamos ter santidade dele, e aí vai nos afastando dele. Por isso que confiar e obedecer é algo que precisa estar muito, muito, muito junto, né? Eu preciso confiar em Deus e obedecer a Deus. São duas ações que devem ser feitas conjuntas, né? Andando juntos com Ele, nessa questão de confiança e de obediência a Ele. Obrigado, pastor Marcelinho. O senhor falando aí, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo há quase 9 anos atrás, antes de vir para o estado do Ceará. Eu precisava obedecer a Deus. Mateus 28:19. Ide fazer discípulo de todas as nações, a grande comissão. Mas deixar o conforto, o estar com a família, aquele lugar que você já morava ali há 20 anos, para você ir para um lugar desconhecido, longe de tudo e de todos, meus irmãos, não é fácil. É uma confiança. Olha, eu vou confessar algo aqui para os irmãos. Não foi fácil para mim, meus irmãos. E até hoje ainda continua essa questão de confiar em Deus. Eu estou matriculado nessa escola e nessa aula e parece-me, meus irmãos, que eu nunca vou sair dessa sala. Sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, é algo que a gente precisa a cada dia confiar no Senhor. É algo dinâmico, isso é muito dinâmico. Muito bem, obrigado, pastor Marcelinho, pela sua contribuição, meu irmão. Pastor Egnomar, como confiar em Deus e obediência está relacionado, meu irmão, com a palavra? Então, eu acho que o pastor Marcelo já deu bem uma colinha para mim aí, né? Então, o confiar, a obediência é a prática da confiança. Eu lembro que uns anos aí atrás, o meu pai tinha uma hérnia e meu sobrinho queria levar ele para um hospital no interior da Paraíba. E eu queria que levasse para um hospital nos grandes centros, Campina Grande e João Pessoa. E chegou cada vez mais perto do dia da cirurgia e eu não conseguia entregar, porque eu tinha muito medo. Era um hospital que não tinha UTI, era um hospital que não tinha nada. Então, se meu pai tivesse qualquer probleminha na cirurgia, ele chegava a óbito porque não tinha algo para socorrê-lo ali imediatamente. E eu lembro que eu entrei no quarto e eu olhei e Deus falou comigo: confia em mim, me entrega seu pai. Eu quero seu pai em minhas mãos. E ali eu, em lágrimas, entreguei sem querer, querendo, mas entreguei a ele. E eu me levantei ali, de joelhos, eu me levantei daquele momento ali de entrega. Eu estava confiando que Deus ia fazer o melhor. Estava confiando, mesmo que o hospital não tivesse UTI, não tivesse nada, se meu pai
tivesse algum problema, e se fosse a hora de Deus levar, estava com Deus. E ali eu entreguei, e depois que eu me levantei ali, eu obedeci. Liguei para o meu sobrinho e falei, leve ele para qualquer hospital, até para um PS público pode levar ele, que Deus está no controle. E a cirurgia, para a glória de Deus, foi um sucesso. Então, isso me trouxe a memória agora. Então, eu acho que confiar é a prática, é a obediência de confiança em Deus. Obrigado, pastor Guinomar, pela sua consideração. Quero me dirigir nesse momento ao pastor Josias. Pastor Josias, é mais fácil para você confiar em Deus ou ser obediente? Aí o senhor pode explicar, né, o porquê, né, de uma coisa ou outra. E aí o senhor pode aproveitar e descrever para nós um tempo em que confiar em Deus tornou mais fácil ser obediente. Então o senhor pode aproveitar aí e compartilhar conosco com a palavra. Concordo. A obediência é a prática da confiança. Mas nem sempre aquele que obedece porque está confiando. Às vezes obedece automaticamente, como o povo de Israel, que sacrificava, que, enfim, tentava cumprir a lei, mas Deus mandou seu profeta dizer que aquilo estava muito longe, os corações deles estavam muito longe daquilo que eles estavam praticando, né? Enfim, atos de religiosidade puramente mecânicos, né? E isso pode se refletir também na nossa vida. Quando a gente começa a tentar dizer que tá tudo bem, a espiritualizar todas as coisas, a não admitir nossas debilidades e não admitir que a gente realmente está com dúvida, está ansioso. E eu disse anteriormente, e os irmãos disseram que a gente pode ficar, né? Então, alguém disse aqui agora há pouco que, acho que foi o senhor mesmo, pastor Francimário, que dessa sala a gente não forma nunca. Concordo totalmente. Todo dia a gente precisa matar o velho homem para que o novo homem surja, e a gente todo dia decida confiar em Deus, entregar nossa vida ao Senhor, o senhorio dele, né, ao cuidado dele. Só para terminar, não para delongar muito, que o pastor gosta de falar, né? Eu me lembro de uma história de uma mãe que estava com uma filha no parque, e a mãe disse assim, a filha estava fazendo uma bagunça muito grande, e a mãe disse, filha, fique quieto e senta nesse banco. E a filha disse, não vou sentar, e continuou a bagunça. A mãe repetiu mais uma vez a ordem, e na terceira vez a mãe disse, filha, sente-se agora, senão eu vou te bater. E a filhinha disse assim, eu vou me sentar, mas no meu coração eu estou de pé. Então, a gente precisa que essa confiança seja realmente fruto de uma espiritualidade cultivada diariamente, não apenas atos religiosos, né? Verdade, meu irmão, concordo, né? Nós temos aí vários exemplos na Bíblia da confiança em Deus, e nós sempre podemos aprender com esses homens e mulheres de Deus que nós temos na narrativa da palavra de Deus, né? E certamente esse tem sido um tempo de aprendizado na minha vida, certamente também na vida dos meus irmãos aqui presentes. Eu quero nesse momento me dirigir ao pastor Rafael. Pastor Rafael, considerando o texto de Salmos, capítulo 78, versículo 9 ao versículo 22, que atitude os israelitas revelaram ali no deserto, né? E qual foi a reação de Deus àquela atitude, né? Que infelizmente aconteceu naquela ocasião. Então, o pastor pode deixar aí as suas considerações sobre essa questão. Está com a palavra. Bem. Eu vou ler aqui, vou tentar ler rápido, porque parece que é grande. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não aguardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem, e durante a noite
com um clarão de fogo. No deserto, fendeu as rochas e deu-lhes de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado e acendeu fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Bom, então, o texto é bem claro assim que a atitude do povo de Israel foi não confiar em Deus, foi de repente tentar a Deus com os seus próprios desejos, não confiando na provisão de Deus e naquilo que Deus estava oferecendo, e mesmo ele tendo já várias outras experiências no deserto com a provisão de Deus. Deus fez tantos sinais ali com eles, e ainda assim toda a experiência que eles tiveram vendo os pais deles nisso, parece que não foram suficientes para que eles confiassem em Deus. A reação de Deus foi que ele ficou indignado, Deus fala que acendeu o fogo, né, contra ele, e principalmente por causa disso, porque eles não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Amém, pastor Rafael. Obrigado, meu irmão, Amém. pelas suas considerações, viu? Eu quero me dirigir nesse momento ao pastor Marcelo Severiano. Pastor Marcelo, descreva para nós aí uma época em que sua atitude era semelhante à dos israelitas. O senhor consegue lembrar de algum momento assim que o senhor agiu da mesma forma que os israelitas no passado? Está com a palavra. Sim, algum momento da minha vida que eu tenha tido uma postura semelhante dos israelitas. Correto, pastor, exatamente. Né? De não confiar totalmente em Deus. Não tem assim, nenhum momento assim, mais pontual, mas de alguma semelhante. De algum momento, em alguma circunstância, a gente parece que esquece, né, daquilo que Deus já fez, apaga as bênçãos que o Senhor já realizou na nossa vida, esquece da promessa que Ele nos fez e Ele é fiel para cumprir. Então, eu entendo que a confiança é uma atitude de dependência total e obediência a Deus. Mas em muitos momentos, quando Deus nos chama, né, para cumprir uma missão, no nosso caso de plantação de igreja, a gente vive muito isso. A gente investe em pessoas, a gente cria expectativas e, de repente, as coisas não acontecem da maneira que a gente imagina, ou espera, ou quer, mas deixa de lembrar que nada está fora do propósito de Deus. E a gente, de alguma maneira, fica meio incrédulo, e não esquece, e até deixa de valorizar o que Deus já fez e fica pensando só o que ainda não aconteceu, o que ainda Deus não fez. E a gente tem digamos assim, uma crise, né, de confiança em Deus. Mais ou menos assim. Ok, pastor Marcelo. Obrigado, meu irmão. Às vezes eu fico olhando para a narrativa, o povo no Egito, a saída deles, quando eles desobedeceram, o pecado da incredulidade, da desobediência, a gente fala assim, puxa vida, se eu tivesse aí no meio dessa galera, será que eu não estaria agindo da mesma forma? Né? Então, a gente percebe, embora Deus realizou grandes feitos, as pragas do Egito e tudo mais que aconteceu, a travessia do Mar Vermelho, mas aquilo não foi suficiente para eles terem a sua total entrega
nas mãos do Senhor, confiar no Senhor. E quando Josué volta com Caleb e os demais espias trazendo aquele relatório, o povo entra em desespero, né? Então, nós precisamos a cada dia aprender, e a palavra de Deus, ela faz isso, né? Nas nossas vidas. Obrigado, pastor, pela sua consideração. Quero me dirigir agora ao nosso irmão Raimundo. Irmão Raimundo, considerando o texto de Hebreus 11, versículo 6, e Filipenses 2, versículo 14, né? Como você acha que Deus se sentiu sobre sua atitude? Considerando esse texto, o irmão vai ler primeiro, e aí o irmão considera aí como você acha que Deus se sentiu sobre a sua atitude. Com a palavra, irmão Raimundo. O seu microfone está desligado, meu irmão. Continua desligado, irmão Raimundo. Ok? Está ouvindo? Por favor, repete para mim a passagem, Hebreus. Hebreus 11, 6. O irmão pode ler Hebreus 11, 6. Depois eu falo o próximo livro. Ok. Vamos lá. 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Amém. Filipenses 2,14 agora, por favor. Filipenses 2,14. Isso. Opa, aqui. A Bíblia nova aqui. Oh, glória, hein? 2,14. Então, vamos lá. Façam tudo sem queixas nem discussões. Amém? Ok. Deixe as suas impressões aí sobre esses dois versículos, por favor. Vamos lá. Lembrando lá atrás que Josias tinha mencionado que nós não devemos espiritualizar tudo mesmo. E nós sabemos que quando a dor vem, nós sabemos que a dor não é fácil de se conviver com ela. Então, a gente percebe que quando, de repente... Só um minutinho, irmãos. E aí a coisa, para mim, eu gosto de ler aqui. Então, vamos refletir aqui rapidinho. Que quando você faz as coisas lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, eu vejo que Deus deseja derramar tantas bênçãos sobre nossas vidas e, infelizmente, nós tentamos agregar valores aonde a nossa presença assuma a frente e deixa Deus atrás. Então, quando nós depositamos a nossa total confiança, tá, em saber que o que mais nós necessitamos, Deus vai realmente derramar sobre nós, muitas das vezes eu quero dizer para os irmãos que eu glorifico a Deus que Deus não tenha atendido os meus pedidos. Tá? Porque se atendesse os meus pedidos da maneira que eu tenho pedido para Ele, realmente eu estaria desagradando a Ele quem está ao meu lado. Então, finalizando Hebreus, eu quero dizer que a forma que Deus nos recompensa, tá, realmente ela é muito melhor do que nós necessitamos. Tá? É isso que eu vejo em Hebreus 11, 6. E na parte de Hebreus eu já concluí. Vai agora para Filipenses?
Isso, irmão Raimundo. Se o irmão tiver alguma coisa a considerar aí em Filipenses, por favor, pode fazer. Tá? Tem sim. Só um minutinho. Olha, façam tudo sem queixas e nem discussões. Irmãos, o que mais nós temos vivido, tá? E infelizmente no meio da nossa liderança, é vermos pastores se queixando das ovelhas que Deus colocou em suas mãos. Então, a minha bateria tá acabando. O que eu vejo assim, é Deus tem colocado joias preciosas em nossas mãos. E nós devemos realmente considerar que devemos fazer o melhor para Deus. E com certeza, se queixar daquilo que Deus colocou em nossas mãos, eu acho que é lamentável, é entristecer o coração do Senhor. Amém? Ok, irmão Raimundo, muito obrigado. Desculpe o contratempo aqui. Ok, meu irmão, obrigado. Pastor Marcelinho, por gentileza, pastor Marcelinho, de acordo com Isaías 55, versículo 9, e Romanos 11, 33, que eu peço que o senhor leia, por que é importante para nós confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo? Com a palavra, pastor Marcelinho. Vamos lá. Isaías 55, versículo 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Aí, Romanos 11, versículo 33. Ó profundidades da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e incrustáveis os seus caminhos. Bom, então vamos lá primeiro. De acordo com Isaías e com Romanos, os textos, por que é importante para nós confiarmos em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo? Em Isaías, a gente pode entender que a extrema altura do pensamento e dos caminhos de Deus nos força a uma profunda humildade e adoração a Deus. Na medida em que Ele vai nos revelando, nós vamos crescendo, nós vamos confiando em Deus. Porque o próprio texto diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus. A plenitude de Deus para a minha vida, para a nossa vida, é muito maior daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos. E o pensamento deles são maiores para nós. Nós não sabemos do dia da manhã, mas Deus já sabe tudo o que vai acontecer no dia da manhã na nossa vida. Em Romanos 11, versículo 33, ele diz lá: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, mais nós nos enriquecemos no conhecimento divino do Senhor. E isso não tem preço. É uma riqueza que Deus nos dá. Não tem como nós pagarmos quando nós temos conhecimento, quando nós nos aprofundamos, quando nós nos achegamos a Deus para conhecer cada vez mais da palavra, nos aprofundamos no conhecimento. Existe um ditado aí que diz que a sabedoria, o entendimento, é algo que ninguém tira de nós. Algo que ninguém vai tirar de nós. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm a sensação de poder, mas não têm a sensação de conhecer, de saber profundo.
Você pode ter uma leve noção de conhecer, né? De ter um ato de conhecimento, né? Mas profundamente, ser profundo é aquilo que você vem, ele sai da pele, entra na carne, chega no osso, de tão profundo que é. Muitas pessoas têm uma noção profunda de um pequeno corte, mas lá dentro mesmo, de conhecer profundo a riqueza da sabedoria do Senhor, de saber do propósito de que Deus tem para a nossa vida, isso é muita riqueza, que ainda nós precisamos, cada dia mais, nos aprofundar para ter essa riqueza na nossa vida. Obrigado, pastor Marcelinho, aí pela sua contribuição, meu irmão, pastor Egnomar. Considerando Salmos, capítulo 9, versículo 10, pastor, o que esse versículo nos ensina sobre o privilégio de conhecer a Deus? Tens a palavra. Então, Salmos 9, 10, versão internacional, diz: os que conhecem o teu nome, confio em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Conhecer, no versículo, dá a entender de intimidade, de relacionamento. Claro, nós só vamos confiar em Deus, só vamos confiar em alguém quando nós temos relacionamento, temos uma boa amizade, estamos ali no dia a dia com essa pessoa, nós passamos a confiar. A mesma coisa é com Deus. Confiar em Deus é necessário conhecê-lo, ter um relacionamento. E o texto fala: pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Se nós confiamos em Deus, sabemos que as respostas para o nosso dia a dia está em Deus. Mesmo que nos momentos difíceis, às vezes a gente fica baleando, querendo buscar outras alternativas e não se render totalmente a Ele. Mas lá no íntimo do nosso coração, nós sabemos que é dele. E a pergunta diz: o que esses versos nos diz sobre nosso privilégio de conhecer a Deus? O privilégio é esse. Se você tem um relacionamento com Ele, se você tem uma intimidade com Ele, você sabe em quem confiar e em quem reconhecer, em quem buscar a solução. Isso é um privilégio. Eu saber que quando eu coloco o meu problema, quando eu coloco a minha situação diante das mãos de Deus, Deus vai fazer de acordo com a vontade dele. É fácil entregar? Não. Vai ter momento que eu não vou querer? Vai. Vai ter momento que eu vou oscilar na minha fé, na minha crença, naquilo que eu vou querer fazer no lugar de Deus. Mas isso também nos ensina, mesmo na tribulação, nós somos ensinados a confiar em Deus, colocar no altar dele. Então, o privilégio de conhecer a Deus é saber que ele é um Deus onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que é o melhor para a gente, para amanhã, e não tem alternativa a não ser confiar em Deus. Essa é a alternativa que temos, porque só ele é que pode fazer. Bem, pastor, muito obrigado. E é uma ótima alternativa, né? É a melhor, né? Graças a Deus. Pastor Josias, nós já estamos aí chegando ao final, meus irmãos, né? A conversa aqui está muito boa. Nós iríamos aqui mais 1 hora, né? Conversando a respeito da confiança em Deus. Então, eu quero me dirigir, pastor, tem uma pergunta ao Senhor. Conhecer Deus é mais do que simplesmente conhecer fatos sobre Ele. O que significa conhecer Deus, pastor Josias? Faleceu essa semana o teólogo Packer, que escreveu o livro exatamente sobre isso, né? Conhecimento de Deus. Eu entendo que conhecer a Deus é uma impossibilidade que Deus tornou possível. Porque o Deus que se revelou a nós, quando ele se revela, ele revela a sua pessoa, a sua vontade, a sua lei. A lei é a expressão da vontade de Deus, de sua pessoa, de seu caráter. Então,
é possível conhecer a Deus porque ele se revelou a nós. A primeira questão é essa. A segunda, eu vou lá para João, quando Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Voltando àquilo que a gente falou anteriormente, né? Todos os irmãos comentaram a questão da busca diária, né? Pela presença do Senhor. Permanecer em Jesus. Eu acho interessante esse texto que Jesus falou aí. Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, havia uma outra videira que não deu os frutos que o Pai queria. E essa videira era Israel, né? O povo, a nação de Israel. E veio Jesus e deu os frutos que ele desejava. Ele é a videira verdadeira. E nós, estando nele, daremos esse fruto. Então, conhecer a Deus realmente é mais do que saber fatos sobre ele. Os fariseus do tempo de Jesus provavelmente sabiam muito mais da história de Israel do que a gente sabe hoje. Mas eles não criam. Eles não creram no Messias que foi enviado. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né, de que a gente precisa ler a Bíblia para nós, vamos dizer assim. Nós precisamos ler a Bíblia para nós, aplicar a minha vida, né, em vez de ficar pensando, essa mensagem aqui é boa para aquele irmãozinho da igreja, para aquela irmã, ou a gente diz, aquele irmão devia estar aqui para ouvir essa mensagem, né? Então, se a gente não aplica nós saberemos fatos sobre Deus, alguns fatos muito importantes, alguns fatos totalmente verdadeiros, porque se é revelado, é a verdade, mas isso não vai causar mudança, não vai causar essa diferença que Deus quer fazer em nós dia a dia. Obrigado, pastor Josias. A mensagem do pregador, a primeira pessoa que ele pega é o pregador, né? É isso que Deus faz, né? E a sua palavra, ela vai de encontro ao coração, à necessidade. Meus irmãos, nós estamos chegando aí ao final, né? O nosso tempo está se esgotando. Eu quero passar nesse momento a palavra ao pastor Mark Johnson para ele deixar suas considerações finais. Pastor, está com a palavra. Pastor Francimário, queria agradecê-lo para nos dirigir, facilitar nosso estudo de hoje à tarde. Cada participante, obrigado por sua participação hoje. Eu estou encerrando este estudo da palavra de Deus enriquecido na minha compreensão e desafiado na aplicação da palavra do Senhor. Nós temos algumas coisas que eu vou levar comigo durante esta semana, frases que tocaram meu coração. E para encerrar, eu queria só relembrar você que está participando neste grupo de conversa e vocês que estão assistindo. Aquela frase, obediência é a prática de confiança. Durante este estudo, você será desafiado, no próprio guia de estudo, com projetos de aplicação. Eu queria até chamar a sua atenção lá no final do guia de estudo, lá bem no final, em que lá ponto 4.5, 2 desafios de aplicação para os participantes esta semana, você que está assistindo a esta conversa. 4.4 diz lá no final do guia de estudo, pense em um relacionamento em que você confiou em uma outra pessoa. Escreve uma carta para esta pessoa e compartilhe seus pensamentos desta lição. Diga a essa pessoa o quanto você valoriza sua confiabilidade. Faça isso. Seja até um encorajamento para alguém nesta semana em que você confia e você foi fortalecido. Seja uma bênção da vida desta pessoa. Finalmente, ponto 5. Peça a Deus a oportunidade de compartilhar algo sobre a confiabilidade de Deus como um descrente. Sem dúvida, isso é um momento na história do Brasil. Para nós, homens de Deus, líderes nas igrejas batistas evangélicas, compartilhar com muitas pessoas, até pessoas que frequentam igrejas evangélicas, questionando a confiabilidade de Deus. E peço que Deus que lhe dê oportunidade de confiar que não, este Deus é confiável, soberano, sábio, amável. E cuidado com a oportunidade e aproveite que Deus vai lhe dar chance de testemunhar.
Queria agradecer mais uma vez cada um que está participando. Estamos no início de uma caminhada em que nós vamos passar 12 semanas estudando o livro Confiando em Deus, fortalecendo nossa amizade e encorajando cada um de nós nesta peregrinação de fortalecer nossa fé num Deus que é confiável. E até a semana que vem, que Deus lhes abençoe e até nossa próxima conversa.